Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra porque os assuntos merecem. A gente tem que estar o tempo todo fazendo uma série de advertências ao máximo que a gente puder, porque já estamos no ano eleitoral, há 175 dias das nossas eleições, e a gente tem que desmascarar muitas figuras que transitam pela administração pública do nosso país, que estão corrompendo valores, estão entregando o nosso país a interesses ocultos, pelo menos ocultados, para a maior parte do povo brasileiro. E aí as pessoas como eu e você, que temos conhecimento de alguns desses dados, de algumas dessas informações, a gente tem que compartilhar ao máximo. Se você está chegando agora no nosso Portal do José, venha fazer parte também desse movimento que a gente está fazendo aqui no nosso portal, se inscrevendo aqui conosco, compartilhando os nossos outros vídeos, esse vídeo aqui em especial também. Para se inscrever é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que está aparecendo aí no seu monitor. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe também, assista, que é uma forma de você prestigiar o nosso portal. O joinha é muito fundamental e os comentários de vocês são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, no nosso papo de sexta-feira, eu revelei para vocês, para quem não conhecia, alguns dos personagens que estão dentro do governo Bolsonaro. Eles não têm, de fato, identidade nenhuma. Eles fingem que têm uma identidade. Eles se autoproclamam como conservadores, cristãos e liberais na economia. Aí cabe nesse pacote, nesse ônibus do inferno, pessoas como o bispo, o pastor Malafaia, o Paulo Guedes, o Gabriel Monteiro, a primeira mulher do Bolsonaro, a segunda mulher do Bolsonaro, a terceira mulher do Bolsonaro, os filhos do primeiro casamento, do segundo casamento, do terceiro casamento, os amigos, os apadrinhados, os que fizeram rachadinha em gabinete, economistas, presidentes de estatais, militares, enfim, as gangues bíblicas cabem todos nesse ônibus infernal. E a gente tem que, a cada dia, desmascarar essa gente. O Paulo Guedes, ele é um dos maiores entreguistas que uma nação poderia ter em todas as existências de todas as nações. Porque ele tem a capacidade de ter uma desfaçatez, de mentir, de ser convincente na mentira de uma tal forma que não precisa de outros apoios, ele não precisa de nenhum tipo de ação estrangeira para ajudar ele a fazer a entrega do patrimônio do nosso país. Nós temos também grupos de militares que vieram das forças, né, e estão se locupletando dentro do governo Bolsonaro a troco de migalhas, a troco de um contra-cheque um pouco mais poupudo, mas fazendo um papel absolutamente corrupto contra as instituições, contra a história das Forças Armadas e contra o futuro do Brasil também. Bom, do que eu estou falando? Bom, a gente pega aqui os noticiários, vou começar aqui com o noticiário econômico. A gente pega a notícia como essa aqui. Com inflação recorde em março, o mercado eleva a projeção do IPCA para o ano. O Brasil está com a maior inflação nos últimos 28 anos. Nós não temos ministro da Economia. O que está acontecendo com o salário do cidadão? Nós estamos vendo que o Brasil está empobrecendo. A renda média do trabalhador brasileiro está indo para a lata do lixo. Quem faz compras em supermercado, ou seja, quase a maioria do povo brasileiro, porque tem uma parcela que nem o supermercado está conseguindo ir mais. Essas pessoas estão percebendo nas prateleiras os preços dos produtos que estão sendo praticados ali. As pessoas que abastecem estão percebendo o que está acontecendo. O Brasil, que está pagando impostos, aliás, a nossa carga tributária aumentou 2 pontos percentuais, que é uma coisa absurda também num país que está em recessão. Tudo isso faz com que o poder aquisitivo do povo brasileiro seja jogado na lata do lixo. E o que a gente tem como solução para essa situação toda? Venda, 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 entrega, entrega, entrega. Os bilionários ficam mais bilionários e os pobres ficam mais pobres. Por trás disso tudo, nós temos uma máquina de propaganda, que é de propriedade, né, os grandes veículos de comunicação, de bilionários, que agem enquanto classe. Eles não estão preocupados em fazer algum tipo de justiça social para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro pertence a uma outra classe. Para a cabeça dessa gente escravocrata, são os neo-escravocratas, essa gente toda, nós somos escravos, nós somos ralé, nós podemos ser pisados por essas pessoas. Eles acham que isso faz parte de uma lógica mundial, né, onde os ricos, né, que estão no topo da cadeia econômica ou da economia podem pisar, e é assim que funcionam as coisas. E eles reproduzem isso com o apoio dos seus lacaios de sempre.
A gente vê que o governo Bolsonaro, ele tirou de todo tipo de submundo as piores pessoas. No campo da religião, dentro das Forças Armadas, no campo da política, no campo do agronegócio, todos os campos, campo da cultura, campo do esporte, tudo que tinha de pior, o governo Bolsonaro fez eclodir. Tá esse Gabriel Monteiro, que eu mostrei ontem no nosso encontro, né? É uma representação disso aí, é o cristão conservador, com armas, liberal, que está agora com a mansão na Barra da Tijuca, mas que gosta de fazer orgias, de praticar atos sexuais com menores de idade, de colocar em redes. Esse é o tipo de gente que fica com camiseta estampando ali a fotografia do Bolsonaro, enfim. E que os bolsonaros não podem criticar, porque eles, não no campo da promiscuidade, né? No campo sexual, porque isso eu não posso falar nada. Mas no campo da política, a promiscuidade, qual bolsonarista que pode chamar o Gabriel Monteiro de desonesto, de desviar dinheiro público, de enriquecer ilicitamente? Qual Bolsonaro que pode fazer isso? Qual ex-mulher de Bolsonaro que pode falar isso? Que ele comprou imóvel, adquiriu imóvel de forma ilícita. Se todas as ex-esposas do Bolsonaro tinham esse estranho vício de comprar imóveis com dinheiro em espécie, né? Então, por aí vai. E a gente vai vendo os lobistas dentro de igrejas. Gente, dessas gangues bíblicas que se encontravam e se encontram permanentemente com Bolsonaro. Ninguém veio de Marte, não. Essa gente toda fazendo trambique passou pelos gabinetes de Bolsonaro. Olha aqui, pastor lobista do MEC esteve 90 vezes na Câmara, visitou o gabinete de Eduardo Bolsonaro, mostra documento. É só a imprensa fazer um levantamento que vai chegar a essa conclusão, vai chegar a essa verdade. E aqui no Brasil, a solução é sempre entregar. Paulo Guedes vai entregando, tentando fazer o máximo que ele pode para assaltar você, assaltar a mim, assaltar o povo brasileiro. A matéria diz: Guedes cita a guerra na Ucrânia para pressionar a TCU por privatização da Eletrobras. Aí vem uma série de argumentos, tem que privatizar a Eletrobras para atrair investimentos, enfim. E o que é que está acontecendo um pouco mais acima aqui nas Américas, com o México, exatamente. O México, que fez o modelo de Paulo Guedes, da privatização, agora com o presidente que está percebendo que o povo mexicano foi assaltado ao longo desses últimos anos, ele quer desfazer todo esse modelo. Quem é que está entrando em campo lá no México? O governo americano, que está mandando emissários para tentar fazer com que o México não mexa nessa questão. Aquilo que o Paulo Guedes está querendo enfiar a goela abaixo aqui no nosso país, os mexicanos estão querendo se livrar porque o presidente mexicano percebeu esse tipo de ação. Vou pegar aqui uma fala do Paulo Guedes, depois eu pego do presidente mexicano. O Paulo Guedes, assim, com a maior desfaçatez, dizendo o que ele queria e quer fazer com o nosso país, e aqui nesse encontro lá em Dallas, ele falando inglês, ele queria que o Banco do Brasil fosse entregue ao Bank of America, né? Fizesse uma fusão. Evidentemente, você pega o Banco do Brasil fundindo com o Banco Norte-Americano, adivinhem quem é que o Paulo Guedes está querendo beneficiar com essa história? É o povo brasileiro? Pois bem, vamos pegar aqui esse trecho da fala do Bolsonaro, do Guedes, até confundir aqui, né? Eu acho que dá para vocês lerem a legenda, mas se não der, eu vou colocar esse vídeo na descrição para vocês. Vamos lá. We'll try to get him out of the palace, and then we'll try to sell Petrobras, we'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in... E aí ele fala, né, vamos fundir, assim, e o pessoal ri, né, os americanos rindo ali, falam assim, opa, esse é nosso. A gente não precisa nem gastar dinheiro, nem fazer lobby para poder enganar o povo brasileiro, porque o nosso quadro está lá dentro. E aí tem uma TV mexicana que está repercutindo o quiprocó que está acontecendo lá no México. O presidente mexicano, extremamente alarmado, né, porque algumas empresas privadas no México, elas faturam no México 150% ao ano. As mesmas empresas que faturam percentualmente um valor muito menor nos seus países de origem, como por exemplo uma empresa espanhola que ele falou, olha, aqui estão ganhando 150% e a lucratividade neles, com todo o aumento que está tendo de energia, está sendo 15%, estão pensando que os mexicanos são trouxa? Bom, mais ou menos isso, né? Vamos pegar um trecho aqui, eu acho que dá para compreender bem, vamos lá. Aí está falando, o presidente López Obrador disse que está atento ao que está acontecendo.
y se vote sobre la reforma eléctrica, en especial en la Suprema Corte de Justicia, porque está tendo discussão jurídica lá também, né? Está tendo que se mexer na lei para poder fazer essa transformação que eles chamam lá de reforma elétrica, para trazer de volta para o controle do povo mexicano essa coisa tão importante na estratégia do México, ou de qualquer país. Dijo el presidente que hay empresas y gobiernos cabildeando para que no se apruebe. Aí o López Obrador fala, tem empresas e governos fazendo lobby para que essa situação no México não seja alterada. Están metidos, haciendo como le llaman lobby. Aí o presidente mexicano falou, olha, estão fazendo lobby, tentando fazer lobby. En la Cámara de Diputados, en la Cámara Nacional y en el Poder Judicial, las empresas extranjeras y gobiernos extranjeros. El gobierno de Estados Unidos, me consta, pues han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado, cuando no es cierto. Aí, claro, tem os grupos econômicos, então o governo mexicano está violando o tratado, enfim. Eu vou colocar esse vídeo para vocês também na descrição, mas para vocês verem o tamanho da encrenca, o governo americano mandou o John Kerry, né? Que foi candidato à presidência nos Estados Unidos, enfim. E hoje ele é uma espécie de assessor para assuntos do clima, só que ele faz parte, ele também é um membro, do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E aí ele foi escalado para ir ao México, pressionar o presidente mexicano, porque eles não querem que o povo mexicano tenha controle da energia. Eles querem que as empresas privadas que estão assaltando o povo mexicano continuem a assaltar o povo mexicano. Vamos lembrar que essas empresas todas, elas contribuem para as campanhas dos deputados, dos senadores e também dos presidentes dos Estados Unidos. E aí eles pagam a conta, né? Mandam seus representantes para fazer isso. Aqui no Brasil não precisa, porque eles têm o Paulo Guedes. Então vamos acompanhar aqui esse trecho aqui, o John Kerry reclamando com o México aqui, que o México quer ser independente na sua questão energética. Al ser cuestionado en su conferencia de este viernes, el presidente respondió lo siguiente. Y vinieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron. Aí ele está falando, olha, vieram aqui, estão querendo me impor a gente, que eles estão tentando impor uma comissão lá no México para discutir o assunto da soberania energética do México. El que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestro... Está sendo claro, ele está entregando, ele está falando, estão mandando, os americanos mandaram aqui para que a gente revise essa história. Nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos. Aí falou, nós não podemos aceitar nem dos Estados Unidos, nem um grupo estrangeiro para discutir a questão energética do nosso país. Ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento. Bom, e aí ele vai falando, né? O López Obrador, a gente não pode considerar, né, as pessoas de esquerda assim, ele é um revolucionário, enfim. O López Obrador simplesmente é o presidente do México e que está zelando pelos interesses do povo mexicano. E isso se coloca nesse ponto de uma forma muito clara, no confronto que ele está tendo com o governo americano, empresas privadas norte-americanas. Vejam a diferença do que acontece no México e do que acontece aqui no Brasil. Aqui a gente tem os lacaios, temos o Paulo Guedes, com os militares de alta patente servindo ali como office boys, o almirante na área de energia, o Bento, querendo entregar tudo que pode, o Braga Neto entregando tudo para o Centrão como pode, o general Heleno fazendo cânticos e legitimando todos os ladrões do Centrão dentro do governo Bolsonaro, e outros tantos militares, 8 mil militares, como esteiras ou como suporte dessa estrutura entreguista aqui no nosso país, com um presidente
que está querendo fatiar a Petrobras, a mando de Paulo Guedes, a mando dos grupos internacionais aqui no nosso país. Então, gente, nós temos muitas coisas para discutir nesse ano de 2022. E se tivermos debates propositivos, essas situações podem ser levantadas para o povo brasileiro. Mas não esperem nada de propositivo desse mundo bolsonarista, não, porque esse pessoal eles vão jogar com a desinformação, a mentira, a cara de pau, os conceitos antiéticos, imorais, antirrepublicanos, para jogar o debate no esgoto. E o debate no esgoto, ele acaba virando um debate infrutífero, possibilitando cada vez mais conflitos que não levam absolutamente a nenhum esclarecimento aqui para o nosso país. Se depender aqui do nosso portal, nós vamos continuar a apontar essas situações todas. E Paulo Guedes, vocês já sabem, né? É o homem que manda no Brasil. O Bolsonaro é apenas um fantoche, é apenas um indivíduo que distrai a sociedade para que todo tipo de gangster continue a assaltar o nosso país. Mas o Brasil vai ser passado a limpo, tenho certeza. Fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!